Gênesis, capítulo 29, versículos de 31 a 35. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril, concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: O Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho e disse: Agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: Esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vamos orar mais uma vez, queridos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós estamos com a Tua palavra lida e aberta diante de nós, ó Deus. E queremos Te pedir, Senhor, que na exposição, na explicação, que nós extrairemos dela, ó Deus, que Tu possas refrescar as nossas almas, ó Deus, com as verdades que encontramos aqui. Que, ó Deus, que aquilo que temos negligenciado, temos deixado, ó Pai, de viver a respeito destas verdades, destas maneiras do Teu Evangelho, ó Deus, para a nossa vida, que o Senhor, ó Deus, neste momento nos corrija e nos transforme, para que possamos experimentar na nossa vida a boa medida, a boa transformação, ó Deus, e mudança do Evangelho, que nos leva a caminhos melhores. É o que nós pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, tem um livro que nós já transformamos em curso aqui na nossa igreja e que agora foi recentemente publicado em português pela nossa editora Cultura Cristã. É um livro do Winston Smith, que na época nós chamamos de Questões do Casamento, mas que foi traduzido pela nossa igreja como Coisas do Casamento. Nesse livro, em um de seus capítulos, ele trabalha sobre o conflito, ou os conflitos na vida familiar. E ele diz que o conflito é Deus fazendo algo bom nas nossas vidas. Num determinado momento do livro, ele ilustra para nós as coisas que ali são ensinadas através da história de um casal, Jack e Michelle. E ele conta de um pequeno conflito a vida entre este casal com a seguinte narrativa. Ele diz que Jack estava sentado na mesa da cozinha pagando algumas contas, quando Michelle rompe no ambiente e grita: Você acha que seria pedir muito dar uma ajudinha com as crianças, colocando-as na cama? Você não consegue ouvir o berreiro que elas estão fazendo? Então Jack responde: Me parecia que você tinha tudo sob controle. E Michelle continua: Olha, eu estou apenas dizendo que seria legal ter uma ajudinha sua de vez em quando. E Jack então diz: Eu ajudo. O que você pensa que eu estou fazendo? Eu ficaria muito contente em deixar você pagar as contas, enquanto certamente eu colocaria as crianças na cama da próxima vez. Isso não é difícil. E então Michelle, mais uma vez, retruca: Você nunca me ouve. E sai revoltada. E Jack prossegue gritando: Eu estou ouvindo. Você que fala coisas sem sentido o tempo todo. Meus irmãos, essa discussão entre Jack e Michelle, obviamente aqui de um casal americano, citada pelo Winston Smith, poderia ser bem a discussão de qualquer um de nós aqui em casa. Em Coisas do Casamento,
ele expõe coisas que poderiam muito bem ter sido retiradas das nossas próprias vidas, dos nossos próprios casamentos. E é, na verdade, algo bastante universal. Nós poderíamos dizer que, desde os antigos, que é assim. Há pouco tempo, nós terminamos uma série de exposições em Gênesis. E nestas exposições, nós vimos algumas famílias e nelas vimos os seus conflitos, muito parecidos com os nossos. Vimos os seus fracassos, também muito parecidos com os nossos. Nós vimos, por exemplo, a família de Jacó, ele e suas esposas, com suas servas, e muita confusão. Muita confusão. Veja, é importante nós percebermos esse traço das Escrituras. A Bíblia, ela não é um livro de heróis que você deve copiar. Ela até tem alguns heróis sendo retratados nela, mas a maioria das pessoas na Bíblia, elas não são heróis, como Jacó e sua família. Eles cometem grandes erros, alguns deles completamente intencionais. Às vezes eles são até mesmo francamente maus. De maneira que na Bíblia nós não encontramos nenhum livro de regras e nenhum livro de heróis. A Bíblia é, acima de tudo, meus irmãos, uma história. Uma história de aventura sobre um jovem herói, com H maiúsculo, que vem de um país distante. Uma história sobre amor, o amor de um príncipe corajoso, que deixa o seu palácio, o seu trono, tudo, para resgatar aqueles a quem ele ama. A melhor coisa sobre essa história é que é uma história sobre a verdade com V maiúsculo. E há muitas histórias na Bíblia, mas todas as histórias da Bíblia, elas estão sendo contadas para convergirem com esta grande história deste grande príncipe. A história de como Deus ama seus filhos e vem resgatá-los através deste príncipe, do seu filho, o Senhor Jesus. E não importa, meus irmãos, a confusão ou o tamanho da confusão das nossas famílias. É para cada uma delas que ele veio. É pelo amor por cada uma delas que ele veio. Se a nossa família está tão bagunçada quanto a de Jacó, isso não importa. Se a família de Jacó é uma verdadeira tragédia, não importa. Nós devemos olhar para ela e nela encontrar a sua convergência com a grande história desse Salvador, desse príncipe, que com famílias como a de Jacó, a minha e a sua, ele encontra pecadores, famílias disfuncionais e os faz experimentar salvação. Faz da sua família a família dele, com muito amor e com muita graça. Cada uma das histórias, não apenas as da Bíblia, mas as nossas, sussurra seu nome. Ele é a peça-chave que faz com que essas peças quebradas se juntem e, como um verdadeiro quebra-cabeças, estejam montadas e dê-nos uma imagem que é uma gloriosa imagem da graça e do amor de Deus. Quando estas peças se juntam a outras peças, quando elas se encaixam, e de repente você consegue ver esta bela imagem da maior história, da grande história, então nós entendemos tudo. Então nós vemos tudo claramente. E eu pergunto para vocês, eu não sei se vocês são daqueles que montam quebra-cabeças. Eu sou do tipo mais preguiçoso para esse tipo de coisa, né? Lá em casa, a Érica e as crianças amam, mas eu realmente tenho muita preguiça e enfado com quebra-cabeças. Talvez isso seja um defeito. Isso me ajudaria nisso aqui. Mas veja bem, eu pergunto para vocês que fazem isso, que adoram montar quebra-cabeças, por onde vocês começam? Eu, pelo que já consegui observar, percebo que as pessoas normalmente começam pelas peças das bordas, porque você sabe que ali você tem as quinas e fica mais fácil então de identificar de que quinas são. E é por lá que eles começam. E uma história como essa, como a da família de Jacó, com tudo de cabeça para baixo, o que nós fazemos? Nós também montamos da mesma maneira. E nós começamos pelas bordas. Por isso, nesta manhã, eu quero aplicar
e considerar com você a respeito da mesa onde nós montaremos esta bagunça toda, este quebra-cabeça. O contexto onde a graça de Deus precisa ser encontrada. E depois nós vamos olhar para estes atores, para Jacó, para Raquel e para Lia, para que possamos encontrar a graça de Deus na vida deles, em suas brigas, em seus conflitos familiares. E finalmente, nós teremos a imagem completa que vai trazer-nos a mensagem de que esta graça de Deus é para todas as pessoas, para todas as famílias. Na medida em que nós veremos no centro, com as peças juntas, lindamente a graça e o amor do Senhor Jesus. Primeiro, então, vamos ver esta mesa onde nós montamos essas peças, o contexto da graça. O que nós vemos na vida desta família, meus irmãos, em primeiro lugar, é que há pecado e conflito. Aqui nós não temos uma grande família feliz. Aqui nós temos uma grande bagunça. Nós vemos que a família que Deus prometeu lá no capítulo 28, como forma de abençoar todas as famílias da terra, como ele diz no verso 28, no verso 14 do capítulo 28, é na verdade uma verdadeira montanha russa. Enquanto nós encontramos em capítulos anteriores, como 28, Jacó como o homem a quem Deus mostrou o céu, nós vemos em seguida a sua família como uma verdadeira apresentação de um programa de TV muito ruim. É como se nós pudéssemos dizer que essa foi a primeira novela e que estava lá toda a confusão que é comum, que é encontrada em uma novela. Nós poderíamos chamar a situação familiar de Jacó como o drama de duas mães, mas há na verdade aqui 4 mães para os filhos de Jacó. Poderíamos chamar isso aqui de a absurda guerra das esposas, ou dizer todos eles não viveram tão felizes para sempre. Ou então, tomando apenas Jacó como grande recorte, nós poderíamos dizer da escada do céu ao fundo do poço. É isso que nós vemos aqui. Pecado e conflito e uma grande confusão. Desde o capítulo anterior, onde Jacó dorme com a cabeça em uma rocha em Betel, enquanto Deus mostra a ele uma escada do céu, e ele vê anjos subindo e descendo. Agora, figurativamente, o que o Senhor Deus nos mostra é este homem, é Jacó, no fundo do poço. A estrada até aqui, até o capítulo final do capítulo 29, início do capítulo 30 para Jacó, ela foi pedregosa, ela foi difícil. E o que nós vemos, meus irmãos, é uma perfeita ilustração dos alertas a respeito do casamento. Porque todos nós, quando nos casamos, nós temos um despertar rude para o pecado. Assim como Jacó, mesmo nos casamentos mais felizes, nós nele encontramos um despertar para o pecado. Para o nosso próprio pecado e para o pecado do outro. Nós descobrimos que a pessoa com quem nós nos casamos é mais pecadora do que nós imaginávamos. Mas mais do que isso, nós descobrimos que nós somos mais pecadores do que nós imaginávamos. E alguma coisa que talvez vocês achem graça, mas é uma verdade. Alguns parentes parecem como bandidos. É por isso que surgem piadas de sogras e piadas de parentes, como de cunhados e outros. Porque, de fato, o casamento ele é um lugar para nós encontrarmos o contexto que será o contexto da graça. O contexto que é o contexto de pecado e de conflito. O casamento, meus irmãos, é um lugar de nós descobrirmos muitas das coisas que fizeram por que Jesus morresse. Nós olhamos e vemos como ele fala, como as realidades do casamento podem ser bem diferentes das nossas expectativas, e que as nossas expectativas podem realmente ser ídolos. E o grande motivo pelo qual nós brigamos.
Nós descobrimos que a pessoa com quem nós nos casamos nada mais é do que como um espelho para mostrar-nos e para revelar as nossas próprias idolatrias. O que nós veremos aqui nesta família, o que nós encontramos aqui, é a mesmíssima coisa que expõe Winston Smith no capítulo sobre conflito em coisas do casamento, onde lá ele descompacta Tiago 4 para explicar que a fonte dos nossos conflitos são precisamente os nossos desejos. Tiago 4, o versículo 1 e a primeira parte do versículo 2 diz o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Por que vocês brigam? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. E Tiago arremata: vocês vivem a lutar e a fazer guerras por causa dos desejos que vocês carregam. Meus irmãos, se as contendas, se os conflitos, se as brigas, elas são causadas por algo dentro de nós, então qual que é a premissa aqui? É a de que deveríamos primeiro identificar estes desejos. Esse é o contexto último dos conflitos e do lugar onde a graça precisa chegar. Os nossos corações. Se o contexto amplo que nos mostra pecado e conflito é o ambiente familiar, é o casamento, o contexto mais restrito, mais amplo, mais abrangente desta realidade de pecado e conflito são os nossos corações e os nossos desejos. A pergunta que o Winston Smith nos faz, logo depois de nos apresentar a guerra, a briga entre Jack e Michelle, é a de que nós precisamos nos perguntar: o que você quer? É diferente de perguntar pelo que você está lutando. Pelo que você está lutando é apenas o cenário das circunstâncias que precipitaram o conflito. Agora, o que você quer se relaciona aos verdadeiros temas que dirigem o conflito. A Bíblia, meus irmãos, ela nos desafia a cavucar, a cavar por debaixo dos detalhes dos eventos da nossa vida para descobrirmos os assuntos mais profundos do nosso coração, que são as causas reais de todas as coisas. Inclusive as causas reais das nossas brigas e dos nossos conflitos. Michelle não está brigando apenas por crianças que precisam ser postas na cama. É sempre mais do que isso. Assim como todas as brigas que nós vemos entre as esposas de Jacó, entre Lia, Raquel e suas servas, e toda aquela guerra que se estabelece no entorno da família deste homem, não são apenas as coisas do contexto e da superfície, mas na verdade de seus corações, do mais profundo dos seus corações. Nós queremos coisas. E quando queremos tanto as coisas, meus irmãos, incluindo coisas que não são ruins em si mesmas, nós acabamos fazendo com que tanto elas quanto nós nos tornamos ruins se não as conseguirmos. Tudo o que queremos mais do que Deus se torna o nosso Deus. Um ídolo. Então isso nos faz entender que os problemas de Jacó, de Raquel, de Lia e das servas e dos filhos que elas tiveram não são de um com o outro. O nosso problema, meus irmãos, não é o cônjuge. O seu problema não é o seu cônjuge, ou o que ele faz, ou o que ele deixa de fazer. A raiz do problema não são os outros, ou qualquer coisa fora de você. É você e o que está acontecendo no seu coração.
É você e o que você está desejando no seu coração que são os problemas das brigas familiares, dos conflitos familiares. Olhando para a família de Jacó, como que nós veremos esses problemas de idolatria? Lia, ela ansiava por afeição, e ela fazia isso acima do Senhor. O texto diz: vendo o Senhor que lhe era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Lhe faltava alguma coisa, mas também faltava a outra. E o texto continua dizendo: concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: o Senhor atendeu à minha aflição. A palavra no original para aflição aqui mostra o tormento da alma desta mulher. E ela diz: por isso, agora me amará meu marido. O anseio profundo, o desejo profundo dessa mulher nem mesmo era ter filhos, mas ter o afeto do marido. E ela queria tão profundamente o afeto do marido que isso se colocava acima do Senhor. Idolatria. Por outro lado, o texto diz que Raquel era estéril, e o capítulo 30 vai nos colocar claramente que ela fez da cobiça pelos filhos o seu ídolo. Essa era a idolatria de Raquel. E os desejos por coisas boas, por filhos, se tornaram uma coisa do tamanho de um Deus para Raquel e aumentou as confusões que já existiam nessa família. Uma família que nós precisamos nos lembrar, ela vai se consolidando sobre a frustração de Jacó, que era doido, apaixonado por Raquel e enganado pelo seu sogro, teve que se contentar em primeiro ter como esposa Lia, a quem ele não amava. E daí não é difícil imaginar o tamanho da confusão que se estabeleceu. Raquel, ela expressa de maneira tão contundente a sua idolatria que ela diz no capítulo 30, dê-me filhos ou eu morro para Jacó. Meus irmãos, filhos são coisas boas, mas o desejo se tornou a coisa mais importante para Raquel. E o coração de Jacó, ele também revela profunda idolatria. Ele com amargura, ele responde a todos esses eventos. Ele com amargura e frustração no seu coração, porque não era a vida que ele achava que merecia. Esta confusão toda não era o que ele achava ser merecedor. Mas ele já vem carregando idolatria desde muito antes. No capítulo 27, ele começou a bênção e a recebeu de forma errada, de maneira trapaceira. De maneira, meus irmãos, que ídolos também são o que nós estamos dispostos a pecar para conseguir. São dois dos principais aspectos da idolatria. O primeiro, o nosso desejo por isso está acima do Senhor. E o segundo é que nós estamos dispostos a pecar para poder conseguir estas coisas. Esse é o terrível contexto de corações que precisam da graça do nosso Deus. Este é o terrível contexto de onde se erguem as brigas familiares todos os dias. Esse é o contexto verdadeiro do coração de Michele e do coração de Jack. Não apenas o contexto dos corações de Jacó, Raquel e Lia. E este é o contexto do nosso próprio coração. Nós brigamos. E há conflito, vez ou outra, ou muitas vezes nos nossos lares, nas nossas famílias. Aqui não estou falando apenas de casamento, mas das amplas relações familiares, porque há desejos no nosso coração que nos fazem contender. O contexto verdadeiro não são as circunstâncias desses conflitos, mas os nossos corações e a idolatria que nós carregamos neles.
Mas em segundo lugar, então, vamos dar uma olhadinha agora para Jacó. A vida de Jacó está em pedaços aqui. Mas a graça, ela vai juntar tudo novamente. Nessa história, meus irmãos, a borda mais abrangente a respeito de Jacó, que enquadra todas as coisas, é a soberana graça de Deus. Deus está, como diz Winston Smith nesse capítulo do livro Coisas do Casamento, fazendo dos conflitos algo bom, extraindo o bem de onde nós só enxergamos coisas ruins. Deus, ele está aqui, meus irmãos, lidando com os ídolos de Jacó, de maneira que, a começar por ele, os seus ídolos devem se curvar e devem ser quebrados. A idolatria dele precisa ser tratada, precisa ser removida. E ele usa o que vai contra a sua vontade revelada, 2 esposas, a traição de Labão e todo o mal que se estabelece na família de Jacó, para cumprir com a vontade soberana dele. Vejam que a traição de Labão não deve ser maximizada aqui. Porque, meus irmãos, da maior traição de todos os tempos, veio o nosso bem maior. Da traição de Judas, veio a nossa salvação. Então nós precisamos entender esta maneira e esta dinâmica da soberana graça de Deus de fazer coisas para as quais nós olhamos e vemos algo ruim e entendemos que destas coisas Deus soberanamente, graciosamente extrai o bem para as nossas vidas. Extraiu o bem maior para as nossas vidas. Mas o que Jacó ele realmente merecia? Porque ele achava, certamente ele pensava em seu coração, que ele merecia não estar nesta confusão toda. Que ele merecia ter sido tratado com lealdade por Labão e ter recebido Raquel, a sua amada, e ter vivido com ela feliz para sempre. Mas Labão era um trapaceiro de fato, assim como Jacó também era. Jacó trapaceou antes, nos capítulos de 25 a 27, e agora ele está aqui recebendo da mesma moeda. Meus irmãos, vejam o capítulo 29 e veja a segunda parte do verso 25. Por que então você me enganou? Mas o verso 26, Labão disse: não é costume em nosso lugar casar o mais novo antes do primogênito. Em outras palavras, é como se Labão estivesse dizendo o seguinte para Jacó: eu não sei sobre você e de onde você vem, mas aqui nós honramos o lugar e o direito do primogênito. É como se nas entrelinhas estivesse diferente de você, Jacó. É como se nós ouvíssemos um estalar forte de aqui se faz, aqui se paga. Lá em Gálatas 6, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: olha, não se enganem, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Em Provérbios 22, 8, ele diz que quem semeia maldade, colhe problemas. Oséias fala daqueles que semeiam ventos e colhem tempestades, no capítulo 8, verso 7. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui é de fato Jacó lidando com o que ele merecia. O enganador acabou de ser enganado, o traidor acabou de ser traído. No esporte da decepção, Jacó está descobrindo aqui que ele faz parte do time júnior do colégio. Ele encontrou alguém melhor do que ele nas artes da malandragem e da trapaça. Mas veja, a ironia aqui, e sempre a Escritura vai nos trazer boas doses de ironia. Jacó ele saiu de casa para escapar de uma briga de família.
E agora ele se mete numa maior. Isso, meus irmãos, pinga como ironia aqui. E na verdade é como se derramasse sobre Jacó como água de um poço para lembrá-lo. Olha, na verdade é isso que você merece. O Allen Ross, ele escreve sobre esta passagem dizendo que esta experiência dolorosa foi a repreensão de Deus a Jacó por enganar seu pai para obter a bênção. E ele arremata, ele diz, olha, Deus efetivamente disciplinará seus filhos, tornando-os dolorosamente conscientes de seus pecados não resolvidos. Significa semelhante à ofensa para corrigi-los. Agora entenda uma coisa aqui, Deus ele não está julgando Jacó. Ele está o disciplinando como um filho a quem ele ama. O objetivo do Senhor não é simplesmente castigar, punir, julgar Jacó, mas tratá-lo. E nós precisamos ter este olhar para as circunstâncias de conflito, as brigas familiares e nos perguntar, porque nós tendemos a dizer, Senhor, eu não mereço isso. E assim como Jacó, o que você deveria entender é, Senhor, o que o Senhor quer extrair de mim disso? O que eu preciso aprender nisso? Eu preciso ser mais paciente. Eu preciso ser mais amoroso, mais atencioso. Meus irmãos, não se trata de querermos aqui continuar o erro de Jacó, de achar que nós merecíamos algo melhor. Mas se trata de olhar para a maneira como Deus nos trata e entender que no seu amor, Ele nos corrige. No seu amor, Ele usa dessas coisas que nós olhamos e dizemos, elas são ruins, Senhor. E destas coisas ruins, Ele está processando algo bom. Ele vai extrair algo bom sobre as nossas vidas. Veja as palavras aplicadas à vida de Jacó, entendendo isso, lá no Salmo 46, versículo 10. É Deus dizendo a ele, acalme-se, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou Deus dizendo a Jacó, pare de lutar. E saiba que eu sou Deus. Jacó, meus irmãos, era um homem que lutava desde antes de nascer. Vocês o encontram lutando contra o seu gêmeo no ventre. Mas Deus aqui está no momento do auge do tratamento de Jacó, dizendo a ele, olha, pare de lutar. Fique quieto. Eu sou Deus, você não. E então ele diz, o Senhor no verso 11, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor Deus, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza, Ele é Deus, Ele é forte, Ele tem a força. Você não. Esta foi a grande lição que Jacó aprendeu em todas as suas brigas, em todos os seus conflitos, em toda a sua disposição para lutar e para guerrear. Deus disse para ele, quieta o facho. Sossega, cara. Eu sou Deus, você não. Deus graciosamente aqui ajudou Jacó a ver que o que ele estava lutando só poderia ser encontrado se ele parasse, se ele desistisse, se ele ficasse quieto e se ele soubesse que Deus é Deus e que ele não é. Meu irmão e minha irmã, no meio dos conflitos familiares, das guerras que você tem travado na sua família, nas suas relações, talvez seja esse o ponto do tratamento do Senhor para você.
Ele está dizendo: olha, fulano, aquiete. Deixa de ser controlador, deixe de ser controladora. Aquiete, pare de lutar, pare de brigar. Você não é Deus, eu sou Deus. Jacó era um cara forte, meus irmãos. Forte o suficiente para rolar a tampa de um poço lá em Gênesis 29, algo que pesava muito, ao ponto de exigir mais de um homem para fazer isso. Ele era muito forte, mas ele precisava olhar somente para Deus como a sua força, como a sua fortaleza. E pela graça, o Senhor Deus levou Jacó a este ponto. Ele aprendeu a verdade deste salmo, que não importa qual seja a turbulência da nossa vida, como diz o salmista nos versículos 1 a 3, o Senhor está conosco, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. E no meio das nossas intensas disputas familiares, quando conflitamos, quando brigamos, é isso que não percebemos. Nós queremos contender, nós nos mantemos na luta porque achamos que é a nossa força que vai resolver isso. Eu preciso dobrar o meu marido, eu preciso dobrar a minha esposa, eu preciso dobrar a minha sogra, dobrar o meu sogro, o meu pai, a minha mãe. É assim que mantemos a contenda. E Deus está dizendo em alto e bom som: aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus, você não é. Foi assim que houve graça na vida de Jacó. E foi assim que esse homem, tendo compreendido estas verdades, ele parou de lutar e a começar por ele, as coisas começaram a arrefecer nos conflitos e nas brigas. É a partir daí que ele vai experimentar a doce provisão da graça de Deus na sua vida. Em terceiro lugar, nesta mesa, onde estamos juntando estas peças e montando esse quebra-cabeças, surge-nos a graça para a vida de Raquel. Capítulo 30, versículos 1 e 2, vejam comigo. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero tratar aqui com vocês é o verso 2. E especialmente a nós, maridos, nós aprendemos uma teologia aqui da resposta de Jacó que precisa ser ajustada. A teologia da resposta de Jacó, ela pode parecer boa por ser correta, aparentemente correta. Mas ela tem uma apresentação terrível aqui. Olha o que ele diz: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Bom, isso combina um pouco com o que nós acabamos de falar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, pastor, está certo, porque Jacó ele sabe que ele não é Deus, então ele está dizendo para ela que ele não é Deus. Há, meus irmãos, apenas aparência de correção aqui. Mas há uma apresentação de um marido aqui de maneira terrível. E isso vale não apenas para a nossa posição como maridos, mas até mesmo como crentes em relação a outros que, por exemplo, têm deficiência de conhecimento doutrinário. Porque o que nós vemos aqui, meus irmãos, é aquilo que é muito comum a nós, especialmente a nós reformados, que cremos na doutrina da graça. Nós que afirmamos a soberania de Deus, nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos comunicar isso com graça. Sem amor, nós somos, como diz o apóstolo Paulo, e vimos no texto de 1 Coríntios 13, no domingo passado, somos como o símbolo que retine. Raquel aqui, ela diz algo errado,
e ela é atacada por isso. Nós devemos aprender a responder não só nossas esposas, mas todas as pessoas com paciência e graça, ou então não responder até que possamos fazer desta forma. Vamos voltar um pouquinho a Jack e Michelle. O que você acha que é o verdadeiro tema que dirige o conflito entre eles? É muito provável, meus irmãos, que muito além da ajuda com as crianças, ela sente ira, porque algo mais profundo a perturba. E certamente isso não foi colocado à mesa para discussão entre ela e seu marido. Provavelmente ela não tinha a atenção do marido. Provavelmente os filhos não tinham a atenção do pai. E provavelmente ela está completamente tomada pelo sentimento de frustração em razão destas faltas. E é por isso, precisamente porque nós podemos estar encontrando esposas como é encontrada Raquel aqui, que é preciso ter cuidado e graça na maneira como nós respondemos. Se falarmos assim, como Jacó falou com sua esposa, nós precisamos ser instrumentos de graça através do pedido de perdão. Crer nas doutrinas da graça, meus irmãos, deve envolver fazer de nós humildes e graciosos. Foi exatamente isso que Isaac fez. Isaac havia feito como Jacó deveria ter feito aqui, lá em Gênesis 25, verso 21. A palavra de Deus diz: Isaac orou ao Senhor em favor de sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor lhe respondeu, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Mas os filhos lutavam dentro dela, e ela disse: se é assim, porque então eu estou assim. E então ela foi consultar ao Senhor. Abraão, Isaque e Jacó, todos os três, tiveram mulheres estéreis. A esterilidade, meus irmãos, ela não tem que levar a mulher à amargura, mas ela deve levar a mulher ao que levou aqui com Rebeca. Levá-la à oração, como aconteceu com Ana em 1 Samuel, capítulo 1. Mas isso vem antes com a própria atitude de Isaac. A esposa aprendeu da graça porque o marido foi gracioso. Uma vez que o marido entendeu que crer na soberania e graça de Deus lhe conduz à oração, ensinou a esposa. E aqui Jacó mostra por que sua esposa ainda está distante da graça. Porque ele também ainda está distante da graça na sua resposta. Veja, meus irmãos, nós não encontramos Raquel de joelhos. Não para orar, mas para pecar sim, para ter um bebê iniciando uma verdadeira guerra dos nascimentos, sim. Ela usa de superstição, ela usa da sua serva, mas ela ainda será estéril por mais 3 anos, até que Deus intervenha e lhe conceda graça. Até que finalmente, então, Raquel é lembrada em graça e amor. E lá, mais para o final do capítulo 30, nós veremos isso. No versículo 22, o texto diz: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame, a minha vergonha. E lhe chamou José, dizendo: dê-me, Senhor, dê-me o Senhor ainda outro filho. Com o nascimento de José, quase que a alegria saltando das páginas da Escritura. Deus havia tirado Raquel da sua vergonha,
Mas é importante nós observarmos que a própria realização dos propósitos, dos planos do Senhor, são o núcleo, o centro do que Ele está fazendo aqui. Era José quem Deus usaria para salvar toda a família, toda ela. É nele que as peças se juntam para Raquel de uma maneira mais ampla, onde nós vemos graça e propósito de Deus na vida dela. Uma graça multicolorida de Deus que está em exibição na montagem das peças de Raquel. Através desse menino e de seu manto multicolorido, que fez com que a preferência sobre ele aumentasse a rivalidade entre seus irmãos, até que ele fosse levado ao Egito. Veja, José não é apenas uma graça para Raquel, ele é um instrumento de graça para todos os filhos de Israel no tempo da fome. E José se torna uma bênção para muitas e muitas nações. Este é o modelo, a maneira como a graça ela está presente na nossa vida. Assim como Isaac foi gracioso, e isso se estendeu aos modos de Rebeca. A graça também na vida de Raquel se estende muito além dela. E então nós começamos a ver que o quadro vai se montando, e a graça que nós esperamos para as nossas brigas e conflitos familiares tem que ser o desejo de que seja a graça que nos estende ao plano maior de Deus. A Deus fazendo algo bom de maneira muito mais ampla. Não apenas para resolver os nossos desejos idólatras, as nossas pequenas demandas. Mas em quarto lugar surge nos meus irmãos a graça para Lia. No fundo desta imagem, desta foto, está Lia. Sem os dotes da beleza da irmã, negligenciada, mal amada, mas que, pela graça de Jesus, também aqui é acolhida pelos planos do Senhor de maneira grandiosa. Ao nomear os 3 primeiros filhos, Lia o fez com uma esperança básica. A esperança de que Jacó aprenderia a amá-la. Foi isso que nós lemos nos versículos finais do capítulo 29. Quando ela chegou ao 4º filho, não tendo sido amada por seu marido, ela não mais se concentrou nesse desejo, mas ela se concentrou em Deus, não em Jacó. E percebendo que, embora não fosse amada por Jacó, ela finalmente percebeu que era amada por Deus. E dela, meus irmãos, veio para o povo de Deus 2 das principais instituições de Israel: o sacerdócio através de Levi e a realeza através de Judá. De um casamento que não foi planejado, de um casamento indesejado, vem a grandeza dos planos de Deus. Levi e Judá, sacerdócio e reinado. Olhe para essa família. Olhe para tudo que nós vemos aqui e me diga: você acha que a sua família tem problemas? Eles aqui têm grandes problemas. Mas apesar do que nós vemos aqui, apesar do pecado, a graça, nós a vemos aqui. Os versículos de 17 a 21 do capítulo 30 mostram como estas coisas vão aparecendo, vão se desenvolvendo. Lia deu à luz mais filhos do que as outras 3 mulheres juntas. Vejam de 17 a 21. Ela teve mais filhos ainda, ouviu Deus a Lia, e ela concebeu e deu à luz o 5º filho. Então disse Lia: Deus me recompensou porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho, e disse: Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos.
e lhe chamou Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Meus irmãos, Lia grandemente foi agraciada pelo Senhor, mas sua grande graça foi ser a tataravó do próprio Senhor Jesus. Nisso residiu sua maior glória. Através da tribo de Judá que ela gerou, a tribo mencionada mais do que as outras nas Escrituras, veio a maior graça no lugar mais improvável e inesperado. Veio Jesus. Através do filho de Lia de Judá, nós encontramos Jesus. E quando Lia soube que era amada por Deus, de repente não importava mais se o marido a amava ou se ela era bonita. Alguém a escolheu, alguém a amou e a amou com amor invencível, inquebrável, eterno. E ela se encheu disso. Quando Lia teve um menino, ela o chamou Judá, que significa: desta vez eu louvarei ao Senhor. E foi exatamente isso que ela fez. Um dos filhos de seus filhos seria o príncipe, aquele de que falamos no início, o príncipe do céu, o filho de Deus, aquele que amaria o seu povo, o povo de Deus, aquele que os amaria não precisando que eles fossem bonitos para serem amados. Ele os amaria, e os amaria com todo o seu coração, e eles seriam lindos por causa desse amor, porque ele os amava, como a Lia. E esse, meus irmãos, é o belo quadro formado. Com esta mulher no fundo, nós encontramos e vislumbramos a graça desse belo evangelho, que nos leva à conclusão final de toda essa história, de que há graça para todos, para todas as famílias. Estas peças aqui, elas se encaixam e no final nós vemos Jesus no meio de tudo, conectando tudo. E cada nome, cada sentido, cada palavra apontando para Ele. Cada desejo e frustração apontando para Ele. Por exemplo, a vindicação que Raquel buscava lá no versículo 6, com Dan, só pode ser encontrada no nome de Jesus e na sua justificação. A felicidade que Lia procurava no versículo 13 é encontrada em Jesus e não em Azé. O seu desejo de que seu marido morasse com ela, no versículo 20, não é encontrado com Zebulon, mas em Jesus. É atendido por Jesus ter se feito carne e ter habitado entre nós. O apego que Lia ansiava quando deu seu nome, deu o nome de Levi ao seu filho, o de se juntar, o de não estar separada, só é encontrada quando somos unidos a Jesus. O nosso sacerdote, o nosso mediador. Cada anseio, de cada briga, cada conflito que nós estabelecemos em busca de alguma coisa, nós não encontraremos no nosso cônjuge, mas em Cristo. Nós não podemos fazer do nosso casamento, do outro, das outras pessoas, aquela fonte de satisfação que só Jesus é, que só Deus provê. Nós brigamos tanto também, porque pesamos sobre o outro o desejo de coisas que eles não são capazes de nos dar perfeitamente, ou nem mesmo são capazes de dar, mas só Jesus é capaz de prover. Satisfação, meus irmãos, é em Deus. E de lá, satisfeitos em Deus, nós poderemos ter saúde nas nossas relações familiares. Nós podemos ter leveza e graça para lidar com as outras pessoas, sem cobrar delas, sem pesar sobre elas toda a nossa capacidade de rixa, de briga. A graça para todas as pessoas que louvam ao Senhor.
como o nome de Judá significa. O lugar onde nós encontramos descanso das nossas brigas, dos nossos conflitos. É lá, louvando a Deus, adorando a Deus, nos deleitando e nos satisfazendo nele. Se Deus trouxe graça a esta família briguenta, Deus tem graça para qualquer família, para qualquer briga, para qualquer rixa. Que Deus os abençoe. E que quando vocês estiverem em suas brigas, em seus conflitos, não apenas entre cônjuges, não apenas com familiares, mas com todas as pessoas, se lembrem, é hora de ir até o Senhor e de o louvar, de encontrar graça e satisfação, para que eu possa voltar e ser gracioso para com aqueles outros. Lembre-se, se você não está pronto para ser gracioso, ao contender com alguém, ao confrontar alguém, ao falar alguma coisa para alguém, é melhor calar-se. Até que esteja pronto para que suas palavras e seus modos sejam graciosos. E lembrem-se, crer que Deus é poderoso, é soberano, conduz-nos à oração e à busca por esta graça, mais do que qualquer outra coisa. Então ore, busque a graça do Senhor, a graça para famílias briguentas, para esposas rixosas, para conflitos familiares. Que Deus os abençoe